Shalom, shalom a todos, ouvintes e as pessoas que vão assistir esse canal. Desde já, eu quero agradecer a você que se inscreveu aqui e desejar para você muitas bênçãos do Criador para a sua vida. E hoje o tema que eu quero abordar aqui no canal, na Mira da Torá, é o tema: temos que obedecer às leis do nosso Criador ou não? E Yeshua, Jesus, ele de fato aboliu as leis? Ou ele simplesmente citou alguns mandamentos? Hoje eu quero trazer para você esse tema, esses versículos, e mostrar para vocês que o Novo Testamento, ele tem que estar unânime com o Velho Testamento. Porque os dois não podem ser igual, mas do lado contrário, se desfazer. Eles têm que estar unânimes e juntos. E eu quero mostrar para vocês o que Yeshua de fato falou. Será que Yeshua, Jesus, deu 2 novos mandamentos? Igual tem se espalhado por aí a doutrina da graça, a doutrina dos 2 novos mandamentos. Eu vou mostrar para vocês e provar para vocês que essa doutrina não vem da parte de Yeshua, e sim das filosofias e dos livros teólogos que vem dizendo isso por aí. E que a Bíblia não diz que Yeshua deu 2 novos mandamentos. Eu vou mostrar para vocês. Desde já eu quero pedir a vocês para poder se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho das notificações, porque é muito importante para mim. É muito importante para mim divulgar o Evangelho genuíno, divulgar o Evangelho verdadeiro, divulgar o Evangelho de Yeshua judeu, Yeshua filho de José e Maria, Yeshua filho do Criador, o primogênito do Pai, o primogênito da criatura, aquele que foi criado, gerado primeiro, antes da fundação do mundo. Eu quero mostrar para vocês o que ele disse de fato sobre os mandamentos. Vamos abrir a nossa Bíblia primeiro, lá em Paulo, porque se prega hoje, tem muitas pregações por aí, da doutrina da graça, utilizando as cartas paulinas. Então quero abrir para vocês o primeiro versículo, uma das cartas paulinas, lá em Romanos. Vão ver se Paulo também dá ênfase para poder abolir as leis do Senhor, porque todo aquele que é contra as leis do Criador é contra Yeshua, e tudo que vai contra Yeshua vai contra o Pai. Então vamos para o texto de Romanos. Vamos lá em Romanos, capítulo 3, verso 31. Vou mostrar para vocês aqui em Romanos, aqui, Romanos, tá aqui, 3, 31. Se alguém consegue ler, pode ler, mas eu vou ler. Olha bem o que Paulo estava dizendo. Há questões das leis e da fé, porque hoje prega que não há mais lei, mas eu digo para você que se não há mais lei, não pode existir mais pecado. Como que vai existir pecado se não existir mais lei? Vamos para o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Tem uma interrogação, é uma pergunta. De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Olha bem o que Paulo diz. Vou ler novamente, Romanos 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Tá vendo? Gente, tem muitas pessoas que confundem, que não estudam a Torá, que não estudam os mandamentos do Eterno. Uma coisa são as leis farisaicas,
Uma coisa era o fardo pesado que os fariseus estavam aplicando no povo. Outra coisa é a lei do eterno. Eu vou citar, por exemplo, um fardo que os fariseus estavam pregando, aplicando, aliás, no povo, coisa que até Yeshua debateu, que eu vou em outro vídeo trazer isso para vocês. A lavagem das mãos é um fardo, é uma halahá farisaica. E Yeshua veio debater e combater a lavagem das mãos. Por isso que ele disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu li para vocês em Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Claro que não, de maneira nenhuma. É uma pergunta que está aqui porque tem uma interrogação. Antes estabelecemos a lei. Então, se a lei não estiver de acordo com a fé, ninguém se salva. Porque como que você vai saber se você pecou, ora, se não há lei? Como você vai saber se você adulterou, se não há lei? Se não existe mais lei, não existe mais pecado, gente. E Deus, Ele nunca vai dar uma aliança eterna e lá na frente vai quebrar essa aliança. Agora vamos lá em Mateus ver o que Jesus disse. Porque tem se espalhado por aí uma doutrina, a doutrina da graça. A doutrina que Jesus deu 2 novos mandamentos. Mas não é de fato isso. Não é isso. Jesus, ele não deu 2 novos mandamentos. E eu vou ler para vocês o texto de Mateus, capítulo 23, Mateus, capítulo 22, versículo 36 ao 40. Um dos mestres dos saduceus chegaram para Yeshua, Jesus, para lhe fazer uma pergunta. Diz assim o texto de Mateus 22, 33. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? A pergunta que os saduceus estavam fazendo para Yeshua. E Yeshua lhe disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, e amarás o teu próximo contra a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. É esse final que deixa muita gente confusa por falta de buscar um conhecimento bíblico. Este final que eu vou repetir. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Vamos ver e conferir da onde Yeshua Jesus respondeu esses 2 mandamentos. Porque fizeram uma pergunta para ele, qual é o grande mandamento? Ele não deu 2 novos mandamentos, ele citou os mandamentos. Então vamos para Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Olha a resposta que Yeshua deu lá no livro de Mateus, do capítulo 22. Yeshua, lá no livro de Mateus, no capítulo 22, dá uma resposta para os saduceus que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Vou chegar bem perto para vocês poderem ver. Aqui, ó. Ó, Deuteronômio, tá grifadinho aí, ó. Viu? Agora, esse é o primeiro mandamento, são 2.
Vamos para Levítico responder o segundo mandamento. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, vírgula, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está aqui, em Levítico. Levítico, aí ó, está em Levítico, ó. Levítico 19, 18. Então, gente, Yeshua, ele não mudou nada. Jesus, Yeshua, ele não aboliu lei nenhuma. Ele mesmo disse lá no Novo Testamento: eu não vim abolir a lei e nem os profetas, mas eu vim estabelecer, eu vim tornar plena, ou seja, ele veio tornar inteligíveis as nossas mentes. Ele veio nos mostrar, Yeshua veio nos mostrar quão bom e quão suave é cumprir a Torá, cumprir as leis do Pai, as leis do Eterno. Ele veio nos mostrar isso. Eu estou mostrando para você que essa doutrina da graça, essa doutrina falsa que eles pregam por aí, que não precisam mais de lei, que ninguém mais está debaixo da lei de Moisés. Quando Paulo fala da maldição da lei, Paulo não está falando de maneira nenhuma da lei do Eterno, porque Paulo nunca ia contra o Eterno. Paulo estava falando das halahá judaica. Só entende isso quem estuda a Torá. Eu convido a você a se inscrever aqui no meu canal para poder aprender a verdade. Eu convido a você a estudar a Torá, porque é muito bom buscar o conhecimento. Porque o evangelho que tem se espalhado por aí não é o evangelho genuíno. Não é o evangelho de Yeshua. Não é. E eu vou mostrar para vocês outro versículo. No livro de Mateus, no capítulo 23. Tem gente que prega por aí que os fariseus era como se fosse uma coisa D-O-M-I-C-A, para quem entende, D-O-M-I-N-I-C-A, mas está completamente enganado. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 23, citado por Yeshua, Jesus. Então falou Jesus aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Está vendo? Yeshua estava dizendo para os seus discípulos praticar, observai, pois praticai tudo que vos disserem. Yeshua estava mandando os discípulos dele praticar tudo que os fariseus estavam dizendo para eles. Agora aparece uns por aí pregando contra fariseu, nem sequer estuda sobre os fariseus, nem sequer sabe o que é fariseu. E continua o texto: mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizes e as não praticam. Ou seja, primeiro Yeshua manda você fazer o que eles dizem para você fazer. A questão da lei de Moisés, a questão das mitzvah, das mitzvot, das ordenanças, dos estatutos do Eterno. Mas Yeshua estava mandando o povo prestar atenção no que eles estavam mandando fazer, além daquilo. Porque tinha a prática da lavagem nas mãos, que não podia, que ninguém podia comer, nem ler a Torá, não podia fazer nada sem antes lavar as mãos e até mesmo os pés.
Então Yeshua vem combater isso aí, até mesmo existe uma passagem por aí que você deve saber, que é a parábola lá, quando ele quebrou espiga. Hoje eu quis trazer essa mensagem para você, para esclarecer você e deixar você na mira da Torá. Se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho das notificações. Eu agradeço aqueles que se inscreveram. A minha intenção aqui não é abater a fé de ninguém. A minha intenção aqui não é ofender ninguém por palavras. A minha intenção é colocar você de frente para a verdade, na mira da Torá. Não tem como estudar a Bíblia, entender o Novo Testamento sem estudar o Velho Testamento. Eu acabei de mostrar para vocês os 2 mandamentos que pregam por aí, que Yeshua deu 2 novos mandamentos, porque agora nós estamos no tempo da graça. É amar a Deus e amar o seu próximo, e é fé. E os mandamentos estão certos, mas a forma de agir, a forma de pregar, a forma que teologaram em cima das pessoas, que está errada. Eu convido a você a se inscrever aqui no meu canal, seja você de qualquer religião, umbandista, candomblé, assembleia, Deus e amor, batista, maranata, católico, seja lá você de nenhuma, ateu. Eu convido a você a se inscrever aqui no meu canal e aprender a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que derrame sobre você uma inteligência de tal maneira tão grande que Ele possa te revelar as verdades da Torá.